Paz do Senhor, aqui é o pastor Marcelino. Vamos mais uma vez estudar a palavra de Deus, tá bom? E aqui nós vamos falar sobre Daniel na cova dos leões. O rei Dario, governador de 120 províncias, tinha o pessoal para tomar conta de 120 governadores, né? E ele e os governadores, com ciúme de Daniel, fizeram uma petição ao rei que em 30 dias todos deveriam fazer oração ao rei. Daniel, por ser um servo de Deus, não concordou com isso. A Bíblia diz que Daniel orava virado a sua janela para as bandas de Jerusalém, tá? Então veja bem aqui, ó, a palavra de Deus aqui que diz aqui, ó. E Daniel soube quando a escritura foi assinada, entrou em sua casa e, abertas as janelas do seu quarto, ajoelhava 3 vezes ao dia e orava ao Senhor, tá? Então ele orava, não orava para o rei, não. Orava para Deus, virando para Jerusalém, tá certo? Por causa disso, ele foi lançado na cova dos leões, tá? A cova dos leões representa um problema muito grande, tá? Um grande problema realmente. Na verdade, um problema sem solução, tá? Muitas das vezes, quando atravessamos alguma adversidade, o crente se vê como o profeta Daniel, tá? Nós pensamos, não tem mais saída, estou na cova dos leões, não tem mais saída, tá? A cova dos leões não é para nos matar, é para nos provar, para nos testar a nossa. Isso é a prova, tá? Ela era uma cova era subterrânea, só com uma abertura em cima, uma grande porta, uma grande pedra que lá, então não dava para escapar, tá? Mas Daniel priorizou a oração, tá? Mantinha constantemente uma conversa com Deus, tá bom? Levava seus problemas a Deus. Levava seus problemas a Deus, sabe? Ele sabia que Deus poderia resolver os seus problemas, tá? É assim que nós devemos fazer, tá? Levar nossos problemas, por mais difícil que seja, na presença do Senhor. Vamos lá para a Bíblia. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, o qual foi selada pelo rei, o seu anel, com o anel dos seus príncipes, para que o acordo não pudesse ser mudado, tá? Ao selar a pedra com o seu próprio anel, serviria de propósito para que ninguém pudesse tocar ali, tá? Então tá bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Dentro da cova, Daniel estava sozinho. Não tinha como, tá? Daniel estava sozinho, está escrito aqui, ó. Estava sozinho, versículo 6 da Bíblia, 16 aqui, ó, tá? Daniel estava sozinho, o rei ordenou que trouxesse Daniel, que o lançasse na cova dos leões. E falando, o rei diz, Daniel, o teu Deus vai te livrar, com certeza ele vai te livrar, né? De alguma forma, o rei acreditava que o Deus de Daniel pudesse o salvá-lo, tá certo? Então vamos lá. Daniel 6:18. Então o rei se foi ao seu palácio e passou a noite em jejum. Nem instrumentos de música aceitou diante deles. Por que isso, irmão? Ele ficou triste, ele gostava de Daniel era amigo dele, entendeu? Ficou triste, mas os outros subornaram o rei para que fizesse algo terrível contra Daniel, entendeu? Aqui, ó, 19. O rei, portanto, levantou-se ao romper do dia e foi com toda a pressa à cova dos leões, tá certo? Essa ação mostra quanto o rei respeitava Daniel. Primeiro ele disse, o teu Deus com certeza vai se libertar. Depois ficou a noite inteira sem dormir e agora foi de manhã lá ver o Daniel, tá certo? E chegando perto da cova, aqui no versículo 20, com voz triste, chamou por Daniel. E falou o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, te pôde livrar dos leões, tá? Então, irmão, veja bem, tá? Ele estava ansioso, ele estava esperançoso que Deus pudesse ter livrado a Daniel da cova dos leões, viu?
tá bom? Deus pudesse ter livrado da cova dos leões, tá? Então falou o rei a Daniel, olha só aqui, ó rei, vive para sempre, tá? Aqueles camaradas que levaram Daniel lá, estavam preocupados. Meu Deus enviou o seu anjo, o qual fechou a boca dos leões para que não me causasse dano algum, porque diante dele foi achada inocência em mim, e também contra ti, ó rei, não cometi delito algum, tá? O 23, então muito se alegrou o rei em si mesmo por causa de Daniel. 24, e o rei ordenou que fossem trazidos aqueles homens que tinham acusação a Daniel e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e nem quando chegaram ao fundo, os leões os despedaçaram, tá? Se levantou contra o servo de Deus, Deus foi a favor de Daniel, amém? Bem rapidinho aqui, para você não fugir e assistir os demais filmes, curtir e compartilhar. Que Deus abençoe em nome de Jesus.